meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a série Os Bastidores. Então, desejo que cada um de vocês sejam todos bem-vindos à nossa série. Uma série muito pensada, de forma bíblica, que vai trazer totalmente um entendimento acerca da situação do poder, que começa, a princípio, de forma espiritual e se estende ao nosso plano material aqui na Terra. Nós estaremos iniciando, então, com o palco invisível. Desde o amanhecer da consciência humana, as mentes mais brilhantes tentam decifrar a verdadeira engrenagem que move as guerras, as divisões e a história do mundo. O filósofo grego Sócrates defendia que o homem busca o bem, mas o mal nasce da ignorância da alma. Séculos antes, no Oriente, o rei Salomão, dotado de sabedoria divina, deixou registrado que existe um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Mais tarde, os padres da igreja e os primeiros papas, como Santo Agostinho, codificaram essa realidade. A história humana nada mais é do que o choque frontal entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Todos eles, cada um em sua época, apontaram para a mesma verdade absoluta. Existe o bem e existe o mal, e a história humana sempre foi e é e sempre será sobre isso. Mas para entender o que os olhos humanos não veem, nós precisamos olhar através das frestas do invisível. O mal opera no oculto, em segredo. Ele age nas sombras da história humana, exatamente como nos dias do profeta Ezequiel, quando por trás das paredes trancadas, os homens achavam que estavam escondidos enquanto adoravam imagens e falsos deuses nas câmaras secretas do templo, desobedecendo ao Criador. O grande erro do mal e daqueles que praticam no secreto é acreditar que suas conspirações estão imunes. Eles agem sem imaginar que existe um Deus altíssimo que tudo contempla e que no tempo certo trará cada ato oculto a julgamento e a condenação. E a palavra também diz que ele traz a luz, ele ilumina tudo aquilo que está escondido. Porém, no mesmo silêncio e sem alarde, operam os bastidores da luz. É o agir soberano e sutil do Espírito Santo que está aqui na Terra, o Consolador, que se move entre as linhas da história, sustentando os aflitos, direcionando os fiéis e desenhando o plano divino ali mesmo, onde o mundo acha que Deus se esqueceu. Por trás de cada muro erguido, de cada império que caiu e de cada gota de sangue derramada na Terra, existe um desenho maior, um plano orquestrado pelo Deus que governa o visível através do invisível. Nessa série, nós não vamos olhar apenas para os soldados, para os reis e para as armas. Nós vamos abrir as cortinas e revelar os verdadeiros bastidores espirituais da humanidade. Antes do mundo existir, a batalha celestial. Antes do primeiro grão de poeira cósmica ser moldado, antes do tempo cronológico existir e o relógio da história começar a rodar, havia apenas a eternidade, um reino de luz inacessível, projetado e governado pelo nosso Senhor Deus Altíssimo. Nesse cenário de glória perfeita, o Criador deu vida a bilhões de seres celestiais. Existe uma fresta preciosa para enxergarmos esses bastidores invisíveis. Ele nos revela que a corte celestial era perfeitamente organizada. Anjos conhecidos como vigilantes, sentinelas sagradas, dotados de um esplendor imensurável, guardavam os segredos do universo, controlavam os movimentos das estrelas e os mistérios dos trovões. Entre todos eles destacava-se um querubim de beleza indescritível, adornado com pedras preciosas, cujo caminhar brilhava como o fogo. Ele andava livremente no Monte Santo de Deus. Tudo era perfeita ordem, tudo era perfeita adoração. Mas a perfeição deu lugar ao mistério da iniquidade. Nos bastidores ocultos daquela mente celestial, o mal começou a operar em absoluto segredo. Assim como nas câmeras escuras de Ezequiel, séculos mais tarde, o orgulho brotou no invisível e achou que poderia se esconder dos olhos daquele que tudo criou. O querubim ungido olhou para sua própria beleza e, em vez de refletir a glória do Criador, desejou o trono do Altíssimo. Ele começou a sussurrar nas sombras do céu, espalhando a semente da rebelião entre os outros anjos. E, na liderança desses seres que escolheram a desobediência, corrompendo suas naturezas puras por causa da soberba, acreditaram que o plano oculto daria certo. Julgaram que o silêncio de Deus era complacência ou ignorância, e que o Criador não os trataria a julgamento. Eles cometeram um erro fatal de esquecer que não existem segredos diante do Deus Todo-Poderoso. O silêncio do céu é quebrado pelo maior confronto de toda a existência. A santidade de Deus não tolera a rebelião. Nos bastidores da guerra celestial levanta-se Miguel, o arcanjo fiel, liderando os exércitos da luz. Não há espaço para o diálogo ou para a tolerância quando o mal tenta usurpar o trono do Altíssimo. O Apocalipse e os relatos antigos convergem perfeitamente. O dragão e os seus anjos rebeldes lutaram com fúria, mas não prevalecerão. O querubim rebelde perde sua dignidade, seu nome original e todo o seu brilho. Ele e a terça parte das estrelas do céu que escolheram segui-lo são precipitados abaixo, expulsos para sempre da presença do Pai. A luz venceu e o tribunal eterno decretou a condenação dos insurgentes, reservando-os em trevas profundas para o juízo do grande dia, que se encontra em Apocalipse. Expulso do céu, o grande adversário caiu, mas o plano divino não sofreu um único arranhão. O mal achou que sua rebelião
interromperia o projeto do Criador, mas ele serviu apenas de prelúdio para o palco que estava prestes a se abrir. Deus decide criar o homem. No princípio, a terra estava sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Mas nos bastidores daquele planeta jovem operava a força mais sutil, imparável e poderosa do universo, o Espírito Santo de Deus, que se movia sobre a face das águas, preparando o solo, trazendo a ordem ao caos e luz onde as trevas tentavam reinar. O cenário terrestre estava montado, o plano do Deus Altíssimo avançava. O adversário derrotado no céu agora tentaria atacar a criação mais amada de Deus na terra, dando início à guerra espiritual que atravessaria gerações. Essa batalha antes do mundo não foi apenas um evento cósmico guardado no passado. Ela foi a raiz de todas as divisões que a nossa história conhece. O mesmo orgulho que operou no oculto daquele anjo caído é o que operou no coração de Caim ao invejar o altar de Abel. É a mesma arrogância que dividiu o reino de Israel entre Roboão e Jeroboão, e que ergueria os muros de Berlim e das Coreias no mundo moderno. O mal ainda tenta agir no secreto, operando nas sombras das guerras humanas, sem imaginar que o seu fim já está selado e escrito desde o primeiro dia. Os bastidores do céu permanecem intactos.